Mudar de assunto agora, mudar completamente, aliás, falar de festa. A gente vai conhecer agora a história de Porangatu. A cidade nasceu onde eram as terras dos povos indígenas Avá-Canoeiro. Virou povoado, distrito e depois se transformou numa referência para o estado. Arraial do Descoberto da Piedade. Esse era o nome dado ao povoado da região, que hoje se chama Porangatu. Os primeiros habitantes foram os índios avacanoeiros. Mais tarde chegaram os desbravadores, que vieram para a região em busca de ouro. Isso no século XVIII. Naquela época, pouco sobreviveu ao tempo. Mas, ao olhar com atenção as construções mais antigas, ainda encontramos muitas características preservadas. Cidade sem histórico, sem o tempo passado, não é cidade. Ela não tem característica, ela não tem referência. O Poço dos Milagres é retratado como um símbolo de perseverança. Foi a única cisterna aberta na época de onde era possível pegar água para o consumo. Sozinha, abasteceu por anos os primeiros moradores. Tinha mais gente aqui e tal, abriram outras cisternas, mas a água era ruim. A água não era pesada, salobra, né? Então, por isso era chamado Poço do Milagre, porque era o único local de água potável que eles tinham aqui. E ele não secava. Mesmo na época de sem chuva, época que estava bem seco, quente, era o único lugar onde a água estava sempre aí. Para quem migrou na expectativa de fazer fortuna com ouro, não deu muito certo. Foi preciso se adequar a outra atividade. Essa sim, até hoje, gera riqueza e faz girar a economia. A agropecuária potencializou o desenvolvimento da região. Eu acredito que esse contexto agrícola e pecuarista foi que fez com que essa região se desenvolvesse, se destacasse. Estamos na Praça Velha. Esse é o bairro Nossa Senhora da Piedade. A igreja matriz, construída em 1883, carrega, além do nome da padroeira da cidade, a responsabilidade pelo crescimento do povoado instalado aqui na época. Ao redor, casas foram construídas, comércios erguidos, ruas abertas. Era essa a composição dos arraiais goianos. A Casa de Deus ficava em um lugar de destaque, geralmente em cima de um morro, reforçando a crença de que a divindade mora no céu. E em Porangatu, isso não foi diferente. O caminho foi longo até Porangatu ser reconhecida como cidade. O distrito, que recebeu o nome de Descoberto em 1911, só em 25 de agosto de 1948 virou município. O Ivan nasceu pouco tempo depois. As lembranças são de uma cidade que caminhava rumo ao desenvolvimento. Quase 70 anos depois, ele ainda se emociona ao lembrar de cada detalhe. A casa aqui, ela tem um significado muito importante para mim, porque foi onde eu nasci, né? Onde o umbigo foi enterrado, né? Vamos dizer assim. Você vê esses casarios aqui ao redor da igreja, elas foram palco de grandes acontecimentos da emancipação política. Era tudo aqui. Para garantir que as gerações futuras conheçam a história da cidade, a professora Maria Juliana leva as aulas para a rua. Para ela, é preciso mostrar a ligação da cidade moderna de hoje com a do passado mais remoto. Que não é um passado que passou e acabou, mas é a história de todos nós que estamos aqui. Quem é daqui e quem não é, quem adotou a cidade como sua cidade, que é o meu caso. Cada pedaço dessa história atinge a gente, porque a gente ama Porangatu. É esse amor que torna Porangatu ainda mais especial. São 75 anos de emancipação política e séculos de acolhimento para cada um que escolhe a capital do norte como seu lugar de moradia.